Boa noite! Vamos falar hoje. Tava com saudade de vocês, hein, dessa aula. Confesso a vocês. Espero que vocês também estavam sentindo minha falta. Ficamos um tempo aí sem fazer as gravações das aulas, mas estamos agora de volta. Hoje a gente vai falar, sem perder de tempo, sobre a oração. A lição 10 do livro de vocês, do DINC, Departamento de Integração de Novos Convertidos das Igrejas Assembleias de Deus, né, ali do A de Tabuão. Sem perder de tempo, né, vocês vão lá, pegam o livro de vocês, caneta, Bíblia, tá sempre na mão, né? Quem tem um caderninho aí já começa a anotar tudo que puder. Como eu sempre falo nos vídeos, dá pausa, anota, dá pausa, procura na Bíblia e aí a gente vai seguindo as aulas, tá bom? Ó, a gente vai falar então sobre a oração. A oração, o que é a oração para você? Pedir, clamar, manter comunhão com Deus. A oração é a apresentação de nossas petições a Deus, tá bom? E aí a gente vai aprender no decorrer dessas lições, que são no total, se eu não me engano, na página do livro de vocês, 10 páginas, só falando sobre oração. Quem não tem um livro, vai lá e busca as fotos que foi passado no grupo do WhatsApp, para todo mundo lá do DINC, tá bom? Enquanto vocês já peguem a Bíblia de vocês, vão lá, procurem Mateus capítulo 6, a gente vai ler alguns versos que está até na leitura devocional do livrinho de vocês. Então a gente vai aprender no decorrer dessa lição por que orar, para que orar, né? Por que devemos receber o poder da oração. Vamos supor, por que orar? Jesus orou. Jesus não tinha pecado, Jesus, próprio Filho de Deus, ele procurou ter esse momento de oração com Deus, de ter esse contato com Deus, essa intimidade com Deus, o Pai, buscando a Ele mais, pedindo força para passar por todas as coisas, pedindo pelos seus discípulos, ele orava intercedendo pelo povo. Então, se Jesus orou, por que nós, como falhos, pecadores, não iríamos orar? A igreja orava. Para não cairmos em tentação, também devemos orar. Precisamos orar para receber o poder do Espírito Santo. Poder, autoridade, ousadia para pregar as boas novas. Então a gente precisa buscar a Deus em oração, ter essa intimidade com Deus em oração. Então, como eu falei aqui, para vocês pegarem a Bíblia e procurar em Mateus capítulo 6, porque na nossa leitura devocional, nós vamos falar um pouquinho sobre ela. A gente vai fazer um pouquinho diferente hoje. Ao invés de seguir certinho o livro, eu queria iniciar a aula de hoje falando sobre a nossa leitura devocional. Você vai ver que nós podemos aprender muita coisa lá em Mateus 6, do versículo 5 em diante. E a gente, nos decorrer das outras aulas, a gente vai continuar a passar tudo do livro. Não fique preocupado, toda a matéria vai ser passada. Eu só queria que vocês observassem um pouquinho mais com detalhes a oração que Jesus nos ensinou. E é essa leitura devocional. É essa leitura devocional que o livro ele estipulou para nós também lermos. Então você vai ver que vale a pena. Vamos lá? Procurou? Achou? Mateus capítulo 6, do versículo 5 em diante. Antes que você comece, a gente comece a ler, eu queria que você se atentasse em uma coisa. Essa oração, quando os discípulos pediu a Deus que ele ensinasse a eles a orarem, ele falou assim, os discípulos falaram assim, Pai, Mestre, nos ensina a orar. E aí Jesus, ele começou a ensinar. E nessa oração a gente aprende muita coisa. Que na oração que Jesus ensinou, ele sempre ensinava que era para pedir de acordo com a vontade de Deus. Era com humildade, com confiança, com perseverança. Orar com sabedoria. Orar
em forma de obediência, orar com quebrantamento de coração. E você vai ver que é isso que eu estou falando, que a Bíblia nos ensinou quando Jesus ensinou essa oração dos discípulos. Vamos lá? Diz assim, Mateus 6, do 5 em diante. E quando orares, não sereis como hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de tudo que tens necessidade antes que lhe peças. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Feche os seus olhos. Senhor, Altíssimo Deus e Eterno Pai, graças te damos por essa oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui para poder, Senhor, aprender da Tua Palavra. Venha falar em nossos corações, Senhor. Venha falar nos corações de quem está ouvindo essa mensagem, Senhor. Seja onde estiver, guarda o coração, Senhor. E que possamos praticar, aprendendo mais e mais contigo, Senhor. Abra o nosso entendimento para entender a Tua Palavra. Amém. Uma coisa que eu queria que você já se atentasse. Olha aqui. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele diz assim, ó: e quando orares, não sereis como os hipócritas. Ou seja, a primeira coisa que Jesus nos ensina é que a oração ela não deve ser com hipocrisia. E aí você me pergunta, tá bom, e o que é hipocrisia? Não com fingimento, não para parecer aos homens, não é para mostrar para as pessoas que você é mais santo, que você é mais digno, que você busca mais, ou orar de uma forma, uma locução veemente para mostrar a todos que você sabe orar. Não. Não oreis com hipocrisia, não oreis com fingimento, somente para mostrar aos homens, mas orareis ao teu Pai. Ele diz assim, ó: e quando orares, não sereis como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas. Lembra dos fariseus? Né? Eles gostavam de mostrar para todo mundo que era mais santo do que todo mundo, que estava jejuando, né? Ele até nos ensina bastante coisa. Lê lá o capítulo todo de Mateus 6, aqui hoje a gente não pode falar tudo, porque hoje a gente vai focar na oração. Mas lê o capítulo 6, Jesus nos ensina até como jejuar. Então é bom você estudar mais a palavra de Deus. Lembrando que quando você ora a Deus, você fala com Deus. Quando você lê a palavra, você ouve Deus falar no seu coração. Então a gente tem que juntar todas as coisas, orar e ler a palavra, tá bom? Vamos continuar aqui. E quando orares, não seja como hipócritas, pois que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que ele já recebeu a recompensa, ou seja, já receberam os aplausos humanos. Não precisa mais ganhar nada, ele já fez para o homem ver, não foi para Deus ver.
A oração é um ato de comunhão entre você e Deus, não os homens. É para você manter mais contato com o Senhor. É para você aumentar mais ainda a sua força de estar aqui na terra. Enquanto estamos aqui, passamos por dificuldades, passamos por doenças, passamos por aflições, mas quando oramos a Deus, Ele nos dá força para prosseguir e perseverar. Então, a oração é um contato seu com Deus. Quem tem que te recompensar é o Senhor. Quem tem que te livrar é o Senhor. Quem tem que ver que você está com seu coração quebrantado é o Senhor e não aos homens. Tá bom? No versículo que a gente lê aqui no decorrer, no versículo 6. A gente leu o versículo 5, agora vamos para o 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. É a Ele que a gente tem que receber nossa recompensa. Não é homem que tem que dar recompensa às nossas vidas. Então, para a nossa vida, não é aplausos humanos que vai nos fortalecer. Não é aplausos humanos que vai aumentar a nossa fé. Não é aplausos humanos que nos vai manter mais confiantes em comunhão com Deus. Ó, no versículo 7 diz assim, ó, e orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não useis de vãs repetições, ou seja, não fica repetindo a mesma coisa. Não pegue uma oração e, vamos supor, você pega, até o Pai Nosso, você pega o Pai Nosso e lê o Pai Nosso. Aí você vai lá e lê o Pai Nosso de novo. Aí você faz uns 10 Pai Nossos, 20 Pai Nossos. Jesus está ensinando aqui que não useis de vãs repetições, ou seja, não vai adiantar. O que vai adiantar numa oração é você mostrar a sua necessidade ao Senhor. Ah, então ele não sabe? Sim, ele sabe. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele sabe de todas as coisas. Mas ele quer ouvir você se mostrar submisso. Ele quer ouvir você pedir o que você necessita, com humildade, com quebrantamento, em forma de obediência, mostrando a Ele que você entendeu que é totalmente dependente dEle. Ele quer ouvir você. E com sabedoria, oreis com sabedoria. Não precisa ficar repetindo, eu quero. Não, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu desejo passar numa faculdade. Eu desejo me casar. Eu desejo comprar uma casa. Senhor, mas seja conforme o seu tempo, seja conforme a sua vontade. Eis-me aqui. Interceda pelos seus irmãos, interceda pela nossa nação. Não adianta ficar repetindo sempre a mesma coisa, porque é desnecessário. Como Jesus nos ensinou, não useis de vãs repetições como gentios. Ou seja, ele pegou exemplos, não useis de demagogia, hipocrisia, né? Como eles fazem lá, os fariseus nas sinagogas. Não useis também como gentios que só ficam orando aos deuses pagãos, né? Que eles ficavam repetindo, algumas pessoas se autoflagelavam, eles se submetiam a sacrifícios terríveis e ficavam repetindo várias vezes para ver se os deuses ouviam. E Jesus ensina aqui que não tem necessidade. Nosso Pai conhece as suas necessidades e só quer ouvir você em forma de humildade, pedindo a Ele o que necessita, tá bom? Aí a gente continua assim. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçam. Olha que bonito. Ele já começa ele sabe, Deus sabe as suas necessidades. Por isso que não tem necessidade de ficar repetindo. Você só precisa mostrar humildade e orar. E aí continua. Essa parte, tudo bem, né? E aí todo mundo já entendeu como deve se proceder a oração. Não useis de vãs repetições, não finja
Não use de hipocrisia, não fique querendo mostrar aos outros que você sabe mais ou sabe menos, né? Ore ao seu Pai em secreto e ele ouvirá a sua oração. E aí continua, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Olha que bonito. A primeira coisa que ele já fala da oração é Pai nosso. Ele já mostra que Deus é o nosso Pai. Tudo bem que às vezes a gente fala diretamente, meu Deus, mas ele aqui nessa oração, ele quer dizer que ele é nosso Pai. Nós somos como uma família, devemos interceder uns pelos outros, somos filhos de Deus. Então a gente tem que dirigir a Ele como nosso Pai. Ele não é só meu, Ele é seu, Ele é nosso Pai. Pai nosso que está no céu, porque sabe que Ele está olhando todas as coisas e está vendo você, algo que você precisa. Ele sabe da sua necessidade, então você já se dirige a Ele com essa intimidade. Ou quando você ora, Pai nosso. E aí continua, santificado seja o teu nome. Ou seja, santificado seja o teu nome nos céus, na terra. Seja santificado através da minha vida, no meu falar, no meu agir. Que o teu nome é santo, é reconhecer que Ele é santo. Ou seja, quando você começa uma oração, você primeiro tem que reconhecer Deus santo, poderoso que Ele é. E aí você começa a engrandecer o nome do Senhor, a adorar o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor, santificar o nome do Senhor. Às vezes a gente faz errado. A primeira coisa que a gente faz quando a gente quer orar, Senhor, eu quero isso, quero aquilo. Não. Primeiro você tem que se mostrar humildade aos pés do Senhor, reconhecer quem você é e enaltecer o nome dele, porque Ele é santo, soberano sobre toda a terra e céus. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele que nos criou, Ele que nos mantém de pé. Santificado seja o teu nome, Senhor. No versículo 10 diz assim, ó: venha o teu reino e faça a tua vontade, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você pode perceber, muitas vezes a gente deseja tanto algo, amanhã já não quer mais. Então, quando a gente necessita, mas deixa essa dependência ao Senhor, que seja feita a vontade dele, tudo é melhor. Porque você precisa compreender, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e vai ser o melhor para você, mesmo que não pareça hoje, mas você vai reconhecer: Senhor, graças te dou, porque tu fez a tua vontade, não a minha. Amém? E aí a gente continua, versículo 11: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas. Vamos parar aqui no versículo 11. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Você reconhece que Deus que te sustenta diariamente, é o Senhor que te mantém de pé todos os dias, é o Senhor que mantém um alimento em seu lar, é o Senhor que te dá um bom emprego, é o Senhor que mantém a sua casa, é o Senhor, sempre é o Senhor que nos sustenta todos os dias. Então, por que andeis ansiosos por coisa? Não devemos viver ansiosos por coisa alguma. Devemos mostrar nossa confiança, saber que Deus é provedor, saber que Deus nos sustenta, saber que Deus vai nos dar o pão de cada dia. E aí a gente continua: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui eu quero que você preste bem atenção. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Muitas vezes queremos que Deus nos perdoe sempre, porque somos falhos pecadores. Mas aí eu te pergunto, será que estamos perdoando também?
Será que estamos perdoando aquela indiferença? Será que estamos perdoando quem nos maltrata? Será que estamos perdoando quem nos feriu? Será que estamos perdoando alguém que falou algo que você não gostou? Será que não estamos com nossos corações amargurados, feridos, precisando limpar nossos corações? Quando alguém reconhece com humildade o perdão de Deus em nossas vidas, que Ele é nosso Pai, que somos filhos de Deus e que quão gratificante é o perdão de Deus nas nossas vidas por tudo que nós fizemos no passado ou temos feito até hoje, quando reconhecemos que Deus, mesmo assim, mesmo falhos, com tantas transgressões, nos resgata e nos perdoa, temos que reconhecer como os filhos de Deus que também devemos liberar o perdão. Você sabia que a falta de perdão, ela aflige nossa alma? Você sabia que a falta de perdão, ela causa as enfermidades físicas e espirituais? Libere o perdão. Livre a sua alma. Reconheça que Deus te perdoou de todos os seus pecados e você também tem que aprender a perdoar. Eu sei que às vezes a ferida pode ser muito profunda e você fala, não, eu não consigo perdoar. Não, eu não posso perdoar. Eu vou te pedir encarecidamente, como cristã, peça ao Senhor, Ele vai te ajudar. Neste momento que você está aprendendo a orar, ore assim, Senhor, me ajuda a perdoar. Senhor, a ferida está muito grande, eu não consigo sozinha, me ajuda, Senhor. O Senhor te socorrerá, o Senhor te ajudará a perdoar. Você sabe por quê? Porque Ele já liberou o perdão para você. Então perdoe, tá bom? Então vamos lá, versículo 12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não esqueça dessa parte, tá bom? Versículo 13, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Quando você entende esse versículo aqui, ele está te ensinando não só a pedir a Deus para te perdoar do pecado ou não te deixar pecar. Ele está te orientando a você falar com o Senhor assim, Senhor, meu Deus, me livre das possibilidades de eu poder cair em pecado. Senhor, me dê sabedoria para não caminhar aonde pode me conduzir ao pecado. Senhor, me livra do mal, me livra da tentação. Você sabe por quê? O homem é falho e o homem conhece as suas fraquezas. Às vezes a pessoa sabe que é fraco, mas não reconhece a sua fraqueza. Por exemplo, se você é um ex-alcoólatra, você sabe que você tem uma certa queda para o álcool. Então, se você sabe disso, por que você vai pegar um copo de bebida e colocar na sua frente? Para que tentar? Tá falando que você tem que se livrar da aparência do mal. Você já está pedindo nessa oração, Senhor, me ajuda a não cair em tentação. Por que você vai se submeter à tentação? E é assim na nossa vida. Aqui ele está nos ensinando para pedir a Deus que nos ajude a nos livrar, a não cair em tentação. Você conhece a sua fraqueza, uns pode ser para o álcool, outros pode ser o lado promíscuo, da prostituição, do adultério. Cada um conhece a sua fraqueza. Vai de você reconhecer a sua fraqueza e se livrar da tentação. Pedir ao Senhor que te livre dessa tentação. Fuja da aparência do mal. Toma cuidado com o que você vê, o que você olha, o que você assiste pela TV, pela internet, o que você fala, por onde você anda,
Você sabe a sua fraqueza, então reconheça e peça ao Senhor para que te livre, que te ajude a não cair em tentação. Você viu como essa oração ela é perfeita? Ela nos ensina de todas as formas. Ela nos ensina como orar, por que orar e do jeito certo de orar. E qual a condição também de receber nossas petições na oração. A oração do Pai Nosso ensinada aqui em Mateus, capítulo 6, por Jesus Cristo, quando seus discípulos ensinou, ela é perfeita. Uma coisa que eu quero voltar um pouquinho, só para você entender uma coisinha, ó, que me veio aqui agora. Olha como Jesus começa lá no versículo 5, volta lá. E quando orares. Você sabe o que eu fico pensando aqui? Quando orares. Ele não tá falando assim, ó. O dia que você for orar, faça assim. Ó, quando você decidir orar, faça daquele jeito. Não, ele tá falando assim. E quando orares. Ele utilizou a palavra quando. O que ele quer dizer com esse quando? E quando orares. Ele já está pressupondo que você ora. Ele já está pressupondo que você já tem esse hábito de oração. Ele só está te orientando a fazer agora da forma correta. E você tem orado? E você tem buscado? Porque Jesus ele está ensinando e quando orares. Então já é uma obrigação de todo cristão orar. E eu espero que você esteja orando. Porque quando ele ensinou aqui, ele já deduziu, ele já pressupôs que você ora a Deus. Então se atente a cada detalhe que Jesus Cristo aqui ensinou. Tá? Se a gente for mesmo buscar palavra, verbos aqui, a gente vai encontrar tanta coisa que a gente às vezes lê o Pai Nosso que está no céu santificado, e não percebe o quanto ensinamento ele tem para nos dar. Você percebe agora, se você começar a ler detalhadamente o que Jesus quis ensinar com tudo isso? Porque quando Jesus ensinou o Pai Nosso, não foi para você ficar agora pegando o versículo aqui 9 até o 14, 15, não, até o 13, porque fala amém. Não é para você ficar, se dobrar seu joelho e Pai Nosso que está no céu santificado, orar o que está escrito aqui exatamente. Não, ele deu um modelo de oração. E quando orares, não usais como os hipócritas, e quando orares, não utilizais de vãs repetições, e quando começar a orar, fala: Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Isso aqui é um modelo para você poder orar, tá bom? E a gente precisa pegar esse modelo. Uma coisa muito bonita dessa oração também, igual quando ele fala e quando orares, é porque ele já pressupõe que você ora, é que a gente tem que orar em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E aí, muitas pessoas às vezes podem falar assim: em nome de Jesus eu já falo. Mas assim, presta atenção. Quando fala aqui em nome de Jesus, não é utilizar o nome de Jesus como uma amuleta da sorte ou como uma palavrinha mágica, em nome de Jesus. Não, você tem que entender o que é orar em nome de Jesus. Fazer as coisas em nome de Jesus. Você sabe o que significa isso? Quando você faz isso em nome de Jesus, é quando você reconhece que suas petições são mediante ao nome de Jesus Cristo, aquele que é eterno, aquele que vive e reina, aquele que morreu por você na cruz, aquele que fez tudo por nós na cruz, perdoando os nossos pecados, nos reconciliando com Deus, sabendo que mediante a Ele, pela intercessão dEle, Deus, Ele vai nos ouvir e responder nossas orações. É reconhecer Jesus Cristo como seu mediador, como seu intercessor, como seu salvador. É isso. Aí a gente continua assim,
que a gente leu, não cair em tentação, livra-nos do mal. E aí ele fala, pois teu é o reino, poder e glória para sempre, é tudo para a glória de Deus. Senhor, cura para a glória de Deus. Senhor, salva para a glória de Deus. Senhor, reina na minha vida para a glória de Deus. Senhor, me dá o pão nosso de cada dia para a glória de Deus. Senhor, me dá proteção para a honra e glória de Deus. Senhor, me vivifica para a glória de Deus. Senhor, salva minha família para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, por dele é o reino, poder e glória para sempre. Algumas traduções de Bíblia não tem essa parte aqui que está em colchete, mas tudo é para a glória de Deus. Um dia, quando a gente tiver mais tempo ali, voltar às aulas presenciais, anotem aí, quem sabe a gente explana melhor essa parte, né? Aí no versículo 14 em diante fala, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Aí você fala, mas peraí, eu não entendi. Então eu só sou perdoada se eu perdoar? Então é como se eu precisasse fazer algo para o Senhor me perdoar? Não, o Senhor já te perdoou. Ele só quer que você reconheça. E este grande amor de receber o perdão dele, mesmo sendo pecador, mesmo tendo cometido tantos delitos, tantas transgressões, e ele por amor te perdoou. Você reconheça que é filho de Deus e que você também tem que liberar o perdão. O perdão é algo que a gente precisa praticar nas nossas vidas. Perdoe. Você vai ver que esse modelo de oração do Pai Nosso, ele fala muito nas nossas vidas. E a gente precisa seguir ela como um modelo. Esse é o início de tudo. Porque nessa oração do Pai Nosso aqui, em Mateus 6, ele ensina tantas coisas pra gente que se você for ler um livrinho depois do Dink, você vai ver que fala tudo sobre isso, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho de que quando fores orar, então Jesus já está pressupondo que você vai orar, temos que orar sempre em nome de Jesus, sem hipocrisia, sem fingimento, sem mostrar aos homens, não precisamos disso, não precisamos de aplausos humanos, precisamos de recompensa do Senhor, precisamos que Deus ouça as nossas orações, precisamos orar sempre em nome de Jesus, mostrando nossa dependência, que Ele é nosso intercessor, que Ele é nosso mediador, reconhecer que tudo que Ele fez por nós na cruz. A oração é um exercício entre você e Deus, e essa busca de comunhão com o Pai é sempre reconhecer Ele como o soberano da sua vida e que é totalmente dependente do Senhor. E nisso, a oração, ela nos mantém em contato a cada dia com o Senhor. E a gente vai tendo mais comunhão com Deus. Precisamos orar, devemos orar, sempre, né? E no versículo que a gente estava lendo, evitar de ficar repetindo, mas ore com sabedoria, sabe? Nosso Pai é sábio, Ele é onisciente, né? Ele já sabe o que você precisa, Ele quer ouvir você pedir a Ele, falar com Ele, mostrar que é submisso, que precisa dEle, né? O que vemos nessa oração aqui do Pai Nosso também, que Jesus nos ensina, é sempre orar com humildade, é pedir a Deus somente o necessário. Você percebeu? Você quando leu aqui, acompanhou, depois lê também novamente em casa, acompanha. Eu não vou repetir para não ficar muito repetitivo, mas leia depois, pausadamente na sua casa. Jesus nos ensina a pedir somente o necessário. Mostrar que Ele é santo na sua vida, que Ele é nosso Pai. Pedir o pão para nos sustentar diariamente. Pedir proteção dEle, que só Ele nos protege. Pedir perdão pelos nossos pecados, as nossas transgressões. É o necessário para as nossas vidas. Tudo que vem depois é graça, claro. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe que você precisa de uma casa, um carro. Mas é graça. Peça o necessário a Deus.
Se você tem desejo de pedir outras coisas, converse com seu pai, peça a ele, que seja no tempo dele, na vontade dele. Procure a buscar ele. Ele vai te conduzir para um bom emprego, onde você vai estar ganhando melhor, para você construir os seus desejos do seu coração de acordo com a vontade dele, tá? Pedir o pão é pedir a Deus e demonstrar esse reconhecimento que Ele é soberano e não vai deixar faltar nada para você, né? Nos dirigir a Deus dessa forma é mostrar contentamento no Senhor. É mostrar esse contentamento. O nosso contentamento deve estar no Senhor. Sabe? Porque quando você mostra o seu contentamento em coisas, você é infeliz, sabia? Porque as coisas, elas são passageiras. Pessoas, elas passam nas nossas vidas. Agora, quando o nosso contentamento está em Deus, está no Senhor, o nosso coração se fortalece, o nosso coração se regozija. Eu ouvi um filósofo hoje, eu estava vendo umas palestras e apareceu aqueles comerciais de um filósofo, né? Eu esqueci o nome dele agora, que ele dizia assim, ó: procure a sua felicidade e você está sozinho também, né? Porque tem gente que busca tanta felicidade nas pessoas, mas você gosta da sua companhia? Você fica feliz de ter você por perto? Imagina o nosso Deus. Então busque contentamento em Deus. Busque alegria. Ele encherá o seu coração de paz, tranquilidade. Fique feliz com sua companhia. Não deixe a sua dependência em pessoas, não deixe a sua dependência em coisas, porque isso pode trazer decepções para a sua vida e entristecer seu coração. Nosso contentamento deve estar no Senhor. Ore o Senhor, busque comunhão com o Senhor, busque ler a palavra do Senhor, porque quando você ora, você está falando com seu Pai. Quando você lê, você ouve seu Pai. Uma coisa muito bonita de oração, quando você começa a orar mais ao Senhor, buscar mais ao Senhor, você vai começando a se aproximar tanto dele, que uma dica é, em momentos que você estiver orando, falando com o Senhor, buscando pelos seus, orando pela sanação maravilhosa, orando pelos seus familiares, orando pela cura das enfermidades, esse problema que a gente está tendo agora do vírus, né? Vamos orar uns pelos outros, para que muitos tenham força e bastante imunidade para vencer e a gente passar por isso rapidinho. É claro, eu sei que você já deve estar orando, e se você não estava com força, comece a buscar. Neste momento, pause um pouquinho a sua oração. Fique em silêncio alguns minutinhos e tente ouvir a voz de Deus ao seu coração. Tente ouvir a voz do Pai, porque Ele de alguma forma vai falar em seu coração. Ore, mas pause um pouquinho e espere, vê se você consegue ouvir algo do Senhor para a sua vida, tá bom? E aí, essa oração, eu espero que vocês já tenham aprendido como a gente vai iniciar essa aula, já falando da oração de uma forma como Jesus nos ensinou, tá bom? Então a gente vai aprender mais coisas adiante, como você deve orar sem pressa, como você deve buscar. A oração não é só petição, a oração também é uma forma de adoração, de submissão, de gratidão ao Senhor, engrandecer e agradecer Ele por tudo que Ele fez por nossas vidas e faz até hoje, tá? Essa oração do Pai Nosso, se a gente vai buscar mais, conhecer mais ela no decorrer dessas lições, eu acredito aí que a gente vai ter uns 3 videoaulas, tá bom? Só sobre esse tema. Então a gente aprende por que orar, pelo que orar e a condição para que as nossas orações sejam respondidas. Tudo isso aprendemos dentro do Pai Nosso. E quanto mais você vai conhecer nas Escrituras, quanto mais você vai tendo essa comunhão com o seu Pai, você vai desenvolvendo mais ainda
a ousadia e a sabedoria para orar, tá bom? Deus em Cristo vos abençoe. Espero que tenham gostado dessa aula, né? Quem gostou, dá um curtir aí no vídeo também. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quem quiser se inscrever no canal, se inscrevam, porque além dessas videoaulas do Dink, nós também gravamos livros bíblicos para quem às vezes aí não tem tempo de ler ou infelizmente por algum motivo tem uma deficiência de não poder ler, né? Tem uma dificuldade de não poder ler. Então ouça os áudios também, é muito bom, engrandece muito a nossa alma e nos faz mais próximo do Senhor. Tenha fé, não desista, tá? Não amargure.